Quando a gente pensa em Israel no plano escatológico de Deus, envolve o seu passado, presente e futuro. E olha que interessante, nós temos aqui um parênteses, dita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o passado, o presente e o futuro de Israel, nessa carta doutrinária, das mais teológicas e profundas, acerca da questão da salvação, para a igreja local que estava em Roma. Então ele vai dizer que no capítulo 9, se trata do passado de Israel. Capítulo 10, o presente de Israel. E o capítulo 11 fala do futuro de Israel. E olha que interessante que o contexto em que Deus o conduz a falar essas verdades eternas é um contexto em que, olha só, a igreja tinha na sua maioria, no hall de membresia em Roma, gentios, mais gentios do que os judeus. A igreja começa em Jerusalém com a maioria de judeus, porém, quando ela se espalha pelo mundo gentílico, ela passa então a ter um número infinitamente maior de gentios do que de judeus. Irmãos, os judeus são 0,0001% da humanidade. Eles não eram para ser mencionados em lugar nenhum. Porém, todo dia nós ouvimos falar sobre Israel. Nos jornais escritos, nos jornais televisivos, também nas mídias, né? Na internet. Tá certo? Então, olha que interessante. Os judeus que estavam na igreja de Roma, que era um número menor, estavam sendo oprimidos pelos gentios que não estavam entendendo o agir de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreve para eles, mostrando: olha, cuidado com como vocês estão agindo com os judeus, porque eles são a base da fé de vocês. Mas olha que interessante, fazendo um contraponto a isso, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, era o contrário. Lá na Galácia tinha mais crentes judeus do que gentios. E o que estava acontecendo? Os judeus estavam oprimindo os gentios. Então ele escreve, também orientado pelo Espírito Santo, para buscar o equilíbrio na igreja. E aqui está o nosso grande desafio, quando a gente pensa em Israel, o povo judeu. Por que eu digo isso? Porque no meio evangélico, as pessoas são bem diferentes em relação ao pensamento judaico. Tem aqueles que dizem que os judeus vão para o céu por terem nascido judeus, e tem aqueles que dizem, não, eles não vão para o céu coisa nenhuma, porque eles já rejeitaram. Nenhum dos dois estão certos. Não é porque nasceu judeu que vai para o céu, mas também não é porque nasceu judeu que vai para o inferno. Eles têm as bênçãos de Deus, Deus tem uma aliança com a nação, mas Deus tem um remanescente, que nós vamos falar mais para frente. Porém, o que eu quero destacar aqui é o seguinte: eles não rejeitaram, eles foram endurecidos para que nós pudéssemos ter sido enxertados na santa oliveira, na oliveira boa. E quando a gente fala isso, só estando em Israel para ver a oliveira brava. Vamos conhecer isso se você desejar, se Deus te der essa oportunidade de estarmos em Israel no ano que vem, tá bom? Muito bem, porém esses versículos trazem para a gente algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, do versículo 1 a 3, nós temos a introdução sobre esse povo no tempo presente, mas ele vai voltar para a história do passado de Israel, e ele vai dizer o seguinte nos versículos 4 e 5, que são israelitas, designação de povo de Deus. A outra expressão que aparece é adoção, é a condição física e espiritual. Olha que interessante que é isso daqui. Sabe quando José assume a paternidade de Jesus, ele passa a ser realmente filho. É por isso que ele entra na genealogia, tanto do lado de Maria, quanto do lado de José. E é claro, irmãos, quando que era feito isso, uma vez que não tinha exame de DNA? Quando atingia a maioridade religiosa. Sabe quando é? Dos 12 para os 13 anos. Aí o pai físico, né? Ou, no caso de José, espiritual aí, assume como filho herdeiro. Então, deixa o menino crescer, isso é na época bíblica. E aí, quando faz 13 anos, tem uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é a maioridade religiosa, e o pai então o reconhece, não só como filho legítimo físico, mas também como espiritual e herdeiro de todas as coisas. Então é isso que está acontecendo aqui.
A adoção quer dizer isso, não só a parte física, mas também a parte espiritual. Um outro termo que aparece é glória, que é justamente a revelação da divindade. A glória, irmãos, quando aparece na Bíblia, é a manifestação de todos os atributos de Deus em profusão de luzes. É muito profundo isso daqui. Imagina tudo que Deus é manifestado em profusão de luzes. Vocês sabem que os israelitas não aguentaram isso. Por isso que eles pediram para Moisés subir e ouvir o que Deus tinha para falar, e depois que ele descesse, falaria para o povo. Isso é a glória de Deus, que Moisés teve a ousadia de querer ver. E o que Deus fez? O colocou na rocha. Quem é a rocha? Cristo, para que ele visse a glória de Deus pelas costas. Vocês sabem da história. Um outro termo aqui é aliança, posição de vassalo e suzerano. O suzerano é Deus, vassalo, aqueles que entram na aliança com Deus. Israel tinha um rei vassalo, que foi Saul primeiro e depois Davi. Uma outra palavra importante é lei, forma de relação e obediência com Deus. Nós não somos antinomistas, nós não somos fora da lei, nós cremos na lei de Deus. É claro que existem leis específicas para o povo judeu. Por exemplo, a lei da Brit Milá, da circuncisão, não é exigido dos mordomos da igreja, mas é a aliança indelével que Deus fez com Abraão, circuncidando todos os meninos de 8 dias. Uma outra lei que é identitária também, que é a Kasherut, que é a lei dietética judaica. Eles não podem comer todas as coisas, por exemplo, isso dá uma notícia triste aqui, eles não podem comer cheeseburger. Você gosta de cheeseburger? O judeu não pode misturar carne com leite ou seus derivados, então é separado. Uma outra lei que é designativa, por exemplo, o Shabat, não foi exigido dos cristãos gentios, mas é a aliança que Deus tem com a nação de Israel. Perceberam? A kasherut, a circuncisão e também o Shabat é o que identifica o judeu como judeu. Tira essas coisas do judeu, igual a gente. Entenderam? Então, a lei vem deles também. Uma outra palavra que aparece é culto. Culto está ligado com a forma de adoração. Olha que interessante, irmãos, essa estrutura, belo templo, muito aconchegante, um hall, bem aconchegante também de entrada, aquela frente é agradável, mas tudo isso aqui é baseado, sabe no quê? Na sinagoga, que começou lá na Babilônia, com os judeus. Olha que interessante, a centralidade do púlpito, onde se coloca a Bíblia para ler. Só tem uma diferença, todas as sinagogas, quando se faz a oração, todo mundo está voltado para Jerusalém. Então, se aqui tivesse uma sinagoga aqui em Ribeirão Preto, ela teria que estar voltada à parte das orações para Jerusalém. Quando se fosse fazer as orações, voltada para Jerusalém. Depois nós vamos falar sobre isso no domingo pela manhã. É o culto. E no culto tinha, como tem até hoje, o louvor, a leitura e a prédica. E a comunhão das pessoas. Lembra Jesus entrando na sinagoga de Cafarnaum? Nós vamos visitar as ruínas da sinagoga que foi construída em cima das ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Entenderam isso? É um curso rápido de arqueologia, tá bom? Isso veremos quando formos para Israel. Qual é a outra palavra que aparece aqui no texto? Promessa. Bênçãos condicionais e incondicionais. Tem bênçãos que dependem de você para alcançar da parte de Deus. Tem outras bênçãos que não dependem nem da gente. Elas são bênçãos incondicionais. Tá certo? E também nós temos outras duas palavrinhas para terminar, que é a palavrinha paz. Abraão, Isaque e Jacó. E a última palavra, Cristo, que quer dizer ungido, o Messias de Deus. Se a gente fosse traduzir o nome de Jesus, traduzir, porque o nome dele é transliterado para o português também, seria Salvador ungido, ou ungido para salvar. Olha que nome significativo.
que é o nome de Jesus, né? Yeshua HaMashiach em hebraico. Dos versículos 6 a 33, nós temos os desdobramentos dessas verdades e suas implicações, e vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Próximo slide. Agora acompanhe comigo, pensando por que saber o passado de Israel. Deixa eu dizer algumas coisas importantes. Aqui eu quero mencionar a frase de Abba Eban. Ele foi o embaixador de Israel com Oswaldo Aranha. Esse homem era um dos homens mais brilhantes da história. Eu não sei aqui quantos sabem a dificuldade que é ter um doutorado, e ele era PhD. Um PhD é difícil? É difícil. E 2 PhD? Uma pessoa ter o segundo PhD em áreas distintas de saber. É mais difícil ainda, concordam comigo? E 3 PhDs, o que vocês acham? Ele tinha 4 PhD. Não era normal. Não era normal esse Abba Eban. E olha o que ele vai dizer: não há nenhuma outra nação moderna, se referindo a Israel em especial, cujos motivos de existência e ação exijam referência tão frequentes a dias distantes, que estão registrados aonde? Na Bíblia. No próximo slide, olha só o que ele vai dizer também. Não dá para explicar a atual realidade judaica sem um constante exame de raízes antigas. E para finalizar, eu quero citar Soren Kierkegaard. Eu sei que talvez alguns teólogos possam não concordar com tudo com ele, como eu também não, mas essa frase que ele disse, ela é realmente lapidar. Ele disse o seguinte: a vida tem que ser vivida para frente, mas ela só pode ser entendida para trás. É isso que nós estamos fazendo essa noite. Vamos olhar a história passada de Israel para avançarmos na compreensão do presente e do futuro, e aí nós estamos entrando naquilo que é chamado de profecia. Próximo slide. Vamos entrar aí no túnel do tempo, e nós estamos aí por volta de 1804 a.C., nós estamos falando aí do patriarca Abraão, de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia. E se você olhar esse mapa aí, é muito interessante, porque olha só o que você pensaria, olha a volta que ele deu aí, estão percebendo? Você sabe qual é a menor distância de um lugar para o outro? É uma reta, só que a física não se aplica ali, sabe por quê? A reta ali é o deserto, ninguém ia sobreviver, não dá para atravessar pelo deserto. Então ele está margeando o quê? O rio, o Eufrates. Ele está indo pelo caminho que tem água, é mais longe, mas é certeza que ele vai chegar vivo do outro lado. Nós vamos aprender geografia bíblica também, tá certo? Próximo slide, avançando aqui, surge a pergunta: que povo é esse? Esse é o povo da aliança. Abra comigo Gênesis capítulo 12, vamos até lá. Foi citado aqui, mas eu quero ler com você. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. E eu quero que você preste atenção nessas promessas que Deus fez para Abrão. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: todo mundo comigo? Acompanhe. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesses 3 versículos, Deus faz algumas promessas importantes que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente coloque o fundamento, os alicerces, para entender todo o desenvolver da história da redenção da humanidade. Primeira coisa, primeira promessa: fazer de Abrão uma grande nação. Aqui é uma bênção nacional. Lembre-se, Sara era estéril. Já nós vamos falar sobre isso. Segunda promessa: dar a Abrão um grande nome, bênção pessoal. Próximo slide. Terceira promessa: dar a Abrão uma bênção terrestre, um lugar. E ainda, irmãos, deixa eu fazer um adendo aqui. Deus prometeu uma terra para Abrão, confirmou Isaac, renovou com Jacó, e eles não possuíram. E quando começaram a conquistar com Josué, Deus diz assim: vocês vão conquistar, mas a terra é minha.
vou colocar o meu nome nela, e vocês vão apenas cuidar dela, e se vocês não cuidarem bem, cativeiro. Essa é a relação de Deus com Israel. Em última instância, aquele pedacinho de terra, que a metade é deserto, pertence a quem? A Deus. Próxima promessa, pode avançar aí um pouquinho mais. Olha lá, o que nós temos como promessa? A quarta promessa: abençoar, aliás, conceder bênção através de Abrão, bênção espiritual. O pastor Infante, que esteve aqui há meses atrás, ele tem uns insights que é coisa dele, né? Deus deu para ele. E ele então, quando foi missionário aos judeus, falando com os judeus perguntavam para ele assim: mas você é judeu? Ele dizia: sou mais do que judeu. Olha, se ser judeu já fosse pouca coisa. Ele dizia o quê? Eu sou mais do que judeu. Mas como assim? Porque você nasceu judeu, não é? Ah, sim. Você pode escolher? Ele diz: não, eu escolhi ser filho de Abraão pela fé. Então sou mais do que o judeu. Isso era uma maneira dele ir quebrando a resistência e falando, né, dessas promessas. Teve uma senhora que a minha esposa levou até o Senhor Jesus, e ela creu de todo o coração nele, dizendo assim: eu também sou judia. Ela: como assim? Pela fé no Deus de Abraão. Ah, é? Mas eu sou judia pelo sangue. A senhora pode ser judia 2 vezes. Se você crer no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e reconhecer Jesus como Messias, a senhora será judia 2 vezes. Filha de Abraão pelo sangue e pela fé. Ela disse: então eu quero. E ela orou, recebendo o Senhor Jesus, e é uma grande bênção no nosso ministério. Também nós temos aí a quinta promessa, olha só: abençoar grandemente os que abençoarem Abraão. Quer ser abençoado? Abençoe os descendentes de Abraão. Mas se você amaldiçoar esse povo, você vai estar se vendo lutando contra o próprio Deus. Porque quem garante isso com eles? O próprio Deus. Próximo slide. Avançando aqui, a descendência de Isaac. Irmãos, isso aqui essa é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. A Bíblia deixa bem claro que Abraão já tinha envelhecido na questão da sua capacidade de gerar, e que Sara já era estéril. Então, como é que faz? Deus está dizendo: olha, eu vou fazer isso. Não é da capacidade humana, e nós sabemos que a capacidade humana pode fazer. Nós temos o caso de Abraão e a egípcia Agar. Porém, quando Deus disse que iria fazer isso, e Sara ouviu, sabe o que ela fez? Ela riu. Sabe o que quer dizer Isaac? Itzhak, sorriso. Sabe qual é o nome do menino que Deus disse que ela devia colocar? Sorriso. Aí você pensa: como assim? Riso, sorriso? Porque imagina a Sara passeando com o filho e encontrando com as outras mães no parquinho, no playground, e aí o pessoal dizendo: é o seu netinho? Não, é meu filho. Imagina a cena: mas não, é meu filho. Deus tem senso de humor e disse: o menino vai chamar Isaac. Próximo slide. Temos Jacó. E Jacó é um caso também muito interessante. Vocês sabem que Isaac orou durante 20 anos para que Rebeca pudesse dar à luz, porque ela também era estéril. Depois vocês vão entender isso quando nós chegarmos no profeta Isaías. Mas olha que impressionante. Depois de 20 anos, irmãos, Deus, com seu senso de humor apurado, manda o quê? Gêmeos. E não é só isso, eles estão brigando dentro do ventre da mãe. E até hoje, porque eu não sei se vocês sabem, foi feito um teste de DNA nos palestinos, e sabe o que descobriram? Que são, como dizem os árabes aqui em Ribeirão Preto, em qualquer lugar do Brasil, são primos. Sabe por que o árabe diz primo? Porque não existe a letra P em árabe. É por isso, mais próximo de primo é primos. E estão brigando até hoje, mas isso vai acabar em nome de Jesus, quando o Sar Shalom, o príncipe da paz, chegar. Quem é o príncipe da paz? O Senhor Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O Esaú ameaçou de morte Jacó, depois que o pai morresse.
Depois que o pai morreu, eles se encontraram, se abraçaram e choraram, irmãos. Na morte, depois da morte do pai. Ismael também não gostava muito de Isaac, vocês sabem da história. Mas ele se encontrou com Isaac para enterrar o pai. E ali eles estavam unidos. Depois, nunca mais. Mas na morte eles estavam unidos. Vocês entenderam? É na morte que há união entre inimigos. Porque foi necessário que o príncipe da paz, o Senhor Jesus, morresse para reconciliar-nos com Deus, com paz e com o próximo, e até mesmo na família, como é o caso aqui. Olhando para Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. E Deus escolheu a tribo de Judá para enviar o Messias, mas isso é um outro assunto. Próximo slide, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Agora nós temos uma cena que é maravilhosa. Quando a gente lê o livro de Gênesis, tem de tudo. Tem romance, tem mistério, tem intriga, tem guerra, tem luta, tem briga, é completo o roteiro ali. Tem de tudo que você precisa, tipo um bom drama, aventura também, tudo e assim por diante, tá certo? Então olha que interessante, antes de se encontrar com Esaú, deixa eu dar um detalhe muito interessante aqui, sabe o que quer dizer o nome de Esaú? O jeito que ele nasceu, Esav, peludo, e ele era ruivo também, então esse é o nome dele. E Jacó, Yaakov, Akev quer dizer calcanhar, aquele que vem com a mão no calcanhar, olha que coisa. Esse é o nome, é isso que significa e é por isso que eles têm esse nome, tá certo? Mas antes de se encontrar com Esaú, ele está com medo, porque o irmão jurou que ia matá-lo. Então o que ele faz? Ele manda presente. Está brigado com alguém? Já sabe o que fazer. Ele manda presente, que mais? Ele põe o gado na frente. E depois do gado, os servos. E depois dos servos, as mulheres e os filhos. E ele vai ser o último, porque se o Esaú vier matando todo mundo, quem sabe ele cansa no meio do caminho. É isso aí, irmãos. É isso daí. É por isso que ele vai lutar com o anjo do Senhor, que é a manifestação do próprio Deus pré-encarnado de Jesus. Quando a gente olha para essa luta, Jacó vai perguntar para o anjo, qual o seu nome? Ele diz, por que pergunta pelo meu nome? Sabe o que o outro texto na Bíblia vai dizer? Visto que é maravilhoso. E Deus então muda o nome de Jacó para Israel. Sabe o elzinho no final? O El quer dizer o quê? Deus. É aquele que luta com Deus e prevalece. Olha que impressionante que é isso. É a única nação na humanidade que tem no seu nome o nome de Deus. Já parou para pensar nisso? É fascinante isso, no próprio nome. E aí você sabe a história. Mas leia comigo, vamos lá para o profeta Oséias, e vamos ler aqui os capítulo 12, para fechar isso daqui. Isso que nós vamos fazer agora, irmãos, na hermenêutica judaica chama-se Midrash, quando um texto lança luz no outro texto e esclarece ele. Então vamos lá, Oséias capítulo 12, vamos ler aqui os versículos 2 a 5, que diz: o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. É Deus que cuida desse povo, hein? Tanto para proteger quanto para disciplinar. A gente não precisa se intrometer. Versículo 3: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, né? O Jacó pegou no calcanhar de Esaú, e na sua força lutou com quem? Nessa cena em que ele briga com o anjo do Senhor. Lutou com o anjo, olha só que... aí a Bíblia já começa, né? Fazer aquelas coisas que só Deus mesmo. Lutou com o anjo, lutou com Deus. E aí, é o anjo, é Deus? É a manifestação do Senhor Jesus pré-encarnado. É isso que eu digo para você. E prevaleceu, chorou, ele suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco. Isso aqui é poesia. Vocês sabem o que quer dizer Betel? Beit El, casa de Deus. E quem sabe o que é Belém? Nós vamos falar sobre Natal aqui. Quem sabe o que é Belém? Padaria.
Nós tivemos uma padaria muito chique aqui do bairro, vocês estão convidados a gastar um pouquinho lá e deixar uma mensagem. City Pão, né? Padaria. Belém quer dizer padaria. O que quer dizer? Beit Lechem, casa do pão. Não é padaria que a gente chama? Então tá bom. Avança aqui comigo. O versículo 5 diz: sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Perceberam que ele fala do estou com Deus e agora com o Senhor Deus dos exércitos? Então nós sabemos de quem está falando, amém? Próximo slide, avançando aqui, nós temos algumas coisas para pensar. 12 tribos de Israel, cada um tem um significado dos nomes, tem profecia, inclusive embutido no nome que Jacó faz lá no finalzinho de Gênesis, no capítulo 49. Próximo slide. Deixa eu mostrar para vocês um dos lugares que eu quero visitar com vocês, porém, prepare-se, é um dos lugares mais tensos em Israel, chama-se Hebrom. O que vocês estão vendo é o túmulo patriarcal em Macpela. Quando você estiver em Jerusalém, você vai ver que os soldados, todos os lugares em Israel tem soldado, mas a metralhadora não está engatilhada, tranquilo, não se preocupe, nós vamos para um culto, se tiver soldados judeus messiânicos lá, vai estar com a metralhadora no culto, não se preocupe, está travada, estava num culto, louvando a Deus, cantando em hebraico, quando caiu a metralhadora na minha frente, um gelo no meu coração, eu virei para o Miguel e falei: Miguel, não se preocupa, está travada. Então tá bom. Mas em Hebrom, tudo engatilhado, capacete e mochila nas costas, porque é o lugar mais tenso. Eles têm horário que os muçulmanos cuidam, tem horário que os judeus cuidam. É tenso aqui. Parece cidade cinematográfica. Você tem as barricadas, para os moradores judeus saírem de casa, eles têm uma avenida, eles nunca vão em linha reta, eles sempre esquerda, reto, direita, reto, esquerda. Por quê? Se tiver algum atentado terrorista, vai parar ali. Está preocupado? Não se preocupe, tive algumas vezes ali, tranquilo, tem segurança, vamos estar bem protegidos, vamos estar com ônibus de turista com a bandeira do Brasil. Como eles gostam do Brasil, irmão. Judeu gosta do Brasil, os palestinos gostam do Brasil, os árabes gostam da gente, nós somos um povo abençoado por Deus. Aqui judeu e árabe são sócios, eles fazem negócio. Estava visitando o senhor Osmar, muçulmano, ele falou assim: o meu melhor amigo é judeu. Eu falei: é mesmo? Como assim? Quando eu estava sem dinheiro para comprar, ele falou assim: quer a nossa amizade? Compre o que você precisar e pague quando você puder. Olha, que coisa maravilhosa ouvir um negócio desse. Aqui, na nossa terra abençoada por Deus também. Mas olha que interessante, quem estão sepultados lá? Abraão, Isaque, Jacó, José, e as mulheres? Sara, Rebeca e quem mais? Leia. Quem está faltando? Raquel. Raquel. É um caso à parte. Vocês sabem, Raquel também era estéril. E aí, ela insistiu, ela brigou com o marido, e o marido, você, por acaso, estou no lugar de Deus, para te dar um filho, mulher. Mas Deus ouviu o clamor dela, e deu um filho. Aí qual o nome que ela colocou no menino? Quem sabe? Quem lembra? Primeiro filho de Raquel? José. Yosef. O que quer dizer Yosef? Acrescenta mais um. Ela não tinha nada, irmãos, e ela quer o quê? Mais um. Ela não podia ter, e quando Deus dá, ela põe o nome do menino de quê? Deus, me dá mais um. Raquel era um caso muito interessante na Bíblia, vale a pena olhar para a história dessa mulher. E o segundo filho? Benjamim nada, Benoni. Ela morrendo deu o nome para o menino. Agora imagina o menino na escola, qual é o seu nome? Matei minha mãe. Benoni quer dizer isso, filho da minha morte. Aí o pai falou: não vamos gastar dinheiro com psicólogo e terapeuta, vamos mudar o nome do menino. De Benoni, matei minha mãe, para Beniamim, filho da minha força, da minha destra, da minha direita. Pronto, está resolvido, não vai sofrer bullying, vai crescer bem. Raquel foi sepultada em Belém.
não foi sepultada em Hebrom, e é tudo perto. Por que não foi sepultada? Por causa de um pecado dela. Ela roubou os ídolos da casa dos pais dela. Lembra dessa história? Olha que interessante. Lá atrás, morreu e Deus não permitiu que ela fosse sepultada. Essa é uma das razões essa é a razão que os rabinos dizem por que ela foi sepultada em Belém e não em Hebrom, Macpela. Muito bem, próximo slide. Deus formou Israel. Quando a gente olha profeticamente, historicamente, nós vamos ver que Deus formou essa nação. Abra comigo então agora em Deuteronômio, vamos até lá, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8, e eu quero ler com vocês essa passagem, que ela é simplesmente maravilhosa, e assim então nós vamos entender por que essa nação é tão importante no cenário profético, escatológico e da civilização da história da humanidade. Acompanhe comigo, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, vamos lá, capítulo 7, versículos 6 a 8, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Segundo um relato judaico também, eles disseram, mas por que Deus escolheu Israel? Eles falaram, não, mas Deus ofereceu essa proposta para outros povos. Que povos? Por exemplo, para os babilônios. E aí então Deus foi lá e disse, olha, vocês não querem receber minha lei e ser meu povo? Aí os babilônios perguntaram assim, o que está escrito? Não matarás. Isso não dá para a gente gosta de uma guerra, sangue nos olhos, rejeitaram. Aí foi para o Egito, do outro lado, as duas superpotências mundiais, uma na Mesopotâmia e o outro lá na África. Chega para os egípcios, vocês não querem ser meu povo? Os egípcios falaram assim, mas o que está escrito aí nessa lei, nessa aliança? Não terás outros deuses diante de mim. A gente tem tanto Deus aqui, misericórdia. Quem já foi para o Cairo? Para quem já esteve no Egito? Irmãos, o Museu do Cairo tem uma ala dos animais empalhados, que eles consideravam como sagrados, que é de assustar. Impressionantes, mas é enorme, enorme. Tá bom? Aí chegou para os judeus. Vocês não querem ser meu povo? Aí aqui que o judeu perguntou, quanto custa? Nada, então me dá as duas tábuas da lei. Moral da história, qual a explicação? Não tem explicação, irmãos. Pensa bem comigo, o que nós podemos pensar desse texto aqui? Primeira coisa, por que Deus escolheu Israel? Porque Deus escolheu esse povo para ser especial. Não foi porque eles eram numerosos ou fortes. Não, próximo slide, que mais? Também não foi, irmãos, porque eles eram mais inteligentes, mais bonitos, e eu lembro de uma situação, estava lá em Ashdod, na frente do mar Mediterrâneo, com a minha família, acampando lá, e é fácil acampar em Israel, todo mundo acampa em Israel, você não acampa em São Paulo, dá medo, mas lá todo mundo acampa, e aí estávamos com a camisa do Brasil, e passa um israelense falando assim, essa camisa do Brasil, eu tenho uma coleção de camisas do Brasil, mas eu não tenho assim pequena, de criança, você não quer me vender? Eu falei assim, depende, quanto nós estamos falando? Conversa vai, conversa vem, eu viro para esse israelense, tentando valorizar meu produto, claro que ia ficar os meninos ficar sem camiseta do Brasil, mas eu falei assim, você sabe, o povo judeu é muito inteligente. Ele falou assim, não somos não, são sim, não, como vocês não são? Bom, é que nós temos que pensar mais do que os outros. Aquilo me clareou a minha mente. Vocês têm água, nós não temos. Nós temos inimigos, vocês não têm. Sabe quantos são os vizinhos potenciais inimigos de Israel? 350 milhões.
Sabe quanto é a população israelense? 9 milhões. 2 milhões são árabes israelenses, cidadãos do Estado de Israel. Sabe quantos palestinos tem na faixa de Gaza? 3 milhões e meio. Sabe quanto palestino tem na Cisjordânia? Mais 3 milhões e meio. Eu falei, é verdade. É verdade. Eles têm que pensar mais, porque a dificuldade é maior. É na dificuldade, irmão, que a gente supera as coisas. Voltando aqui para o texto, tem uma razão, porque Deus os amou. Lá no profeta Jeremias 31:3 diz, com amor eterno vos amei, com benignidade vos atrai. Sabe por quem Deus está falando isso? Para o povo de Israel. Próximo slide. Olha o que nós temos aqui, porque Deus criou Israel. Vá comigo, profeta Isaías, capítulo 43. E assim nós vamos para o último texto que nós vamos trabalhar essa noite, lançando os fundamentos desse termômetro que é Israel para o mundo. Olha só esse texto. Esse texto, então, é simplesmente também maravilhoso. Eu quero que você leia comigo e vamos responder a pergunta: por que Deus criou Israel? Primeiro, Isaías 43, versículo 1 e 7. Diz assim, todo mundo comigo? Amém? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha o versículo 7, o que diz? A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Leia também comigo o versículo 14, que diz assim, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Palavras-chave aqui que nós vamos tratar. Então, eu quero destacar o seguinte: primeiro, Deus os criou. E aqui, irmãos, o verbo criar é o mesmo verbo de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, do nada. Da expressão latina, para exprimir a ideia aqui, é a expressão ex nihilo, criar do nada. Veja bem, esse púlpito aqui foi criado, certo? Mas ele foi feito daquilo que já existe, madeira, que é um outro verbo que você vai usar em hebraico, que é o verbo, irmãs não riam, mas é o verbo assar. É o verbo lassot, é fazer daquilo que já existe. Mas o bará é fazer daquilo que não existe. Entenderam por que Deus está usando o mesmo verbo de Gênesis para Israel aqui no profeta Isaías? Porque essa nação não era para existir. Lembra comigo? Sara, estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. E Deus faz dessa nação de mulheres estéreis. É impressionante isso daqui. É o mesmo verbo, verbo especial, é um verbo super difícil, e Deus então só usa, exclusivamente aqui, para a criação de Israel e a criação dos céus e da terra e de tudo mais. Mas tem uma outra palavra que eu acho que vale a pena a gente investir uns minutinhos aqui, talvez um minuto, que é a palavra que responde a seguinte indagação: qual foi a primeira coisa que Deus criou? Só para a gente trabalhar um pouco com o hebraico. Vou repetir o versículo 1 de Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Não. A palavra Bereshit, no princípio. Olha que interessante, princípio, Reshit, é da raiz de uma outra palavra chamada Rosh, cabeça, início.
é o que principia, é o que começa, é o que se inicia. Cabeça. Então vamos lá. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Para poder criar a terra, os céus? O que é um princípio? O que é um início? Quando começou o TBM aqui? Que ano? 2015. Nós estamos falando do quê? Qual é a palavrinha-chave? Tempo. No princípio, uma medida de tempo. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Tempo. Porque Deus é o quê? Eterno. Então, para criar alguma coisa com matéria, profundidade, largura, ele precisa do quê? Tempo. Então, se nós pensarmos, irmãos, filosoficamente, e irmos até Aristóteles, ele vai dizer do primeiro motor, que a partir dele criou tudo, mas quando ele diz que o tempo, ele vai dizer assim, o tempo é eterno. Por quê? Porque tem que ter alguma coisa antes, e essa alguma coisa tem que ser antes, anterior ao tempo. Então ele vai dizer que o tempo é eterno, mas não é eterno. Quem é eterno? É Deus. Deus criou o tempo, para no tempo criar as demais coisas. Olha que interessante isso. Então, a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. No tempo de Deus, quem nasceu? Isaac. Deus criou Israel como um milagre igual da criação de tudo. Avançando aqui, por que Deus criou? Para a sua glória. É o versículo 7. Próximo slide. E o versículo 11 e 14, para mostrar o único Deus salvador e redentor. E essa palavra redentor é muito importante, que é a palavra Goel, que é a palavra religiosa para pagar a dívida, quando você leva o cordeirinho para ser sacrificado na dívida do seu pecado, que vai morrer no seu lugar, que é substitutivo, que é vicário, que é no seu lugar, a você põe as mãos em cima, transfere, ele assume todo o juízo e derrama o seu sangue ali. É a palavra Goel, o remidor. Mas para ser remidor, o animalzinho, cada pecado, cada ano, Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, mas não é equivalente. Só cobre o sangue dos cordeirinhos, só cobre o pecado. No ano que vem, de novo. E agora que os judeus estão sem tempo, como é que faz expiação pelos pecados? Como é que paga pelo pecado? Ainda bem que Jesus já pagou. Amém. E aí nós temos o Goel, ele tem que ser semelhante e da raça, apto, capaz para redimir. Quem já leu o livro de Ruth aqui? Quem já leu o livro de Ruth é muito especial. É ali que aparece a palavra remidor no seu conceito aplicado para o homem. Um tinha o direito, estava na frente, mas não quis. O outro, na sequência, podia e quis. Jesus decidiu, ele quis redimir a humanidade. De quem é esse Deus que é redentor? Que Isaías está falando? Jesus. Que se torna um como nós, forma humana. Isso aqui é interessante, porque ele passou por tudo aquilo que o ser humano pode passar, mas no seu ápice, potencializado ao máximo. Isso quer dizer que ele nos compreende, irmãos. Ele nos entende melhor do que nós mesmos. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei você, eu tenho 2 gatinhos em casa. Tem dia que eu acordo que nem a minha gatinha, e ela dorme nos meus pés. Eu não sei o que ela tem comigo. Está as roupas de todo mundo na cama, ela vem e deita em cima da minha roupa. Tudo bem, a gente suporta porque a gente ama os bichinhos. Mas eu acordo, ela acorda, ela olha para mim, irmãos, ela espreguiça e vira para o outro lado, e continua dormindo. E eu falo assim, ai, como eu queria fazer que nem você, virar para o outro lado. Acorda assim que nem ela, uma moleza. Mas tem dia, irmãos, que nem hoje que eu acordei com a vontade de vir para cá, para ver vocês, para estar aqui. Você é assim também? Dia de gatinho, dia de leão? Às vezes você nem se entende, mas Deus entende. Nos melhores ou piores momentos, mesmo que as pessoas ao seu redor, íntimas, não te entendam, saiba de uma coisa, Deus te entende. Jesus te entende, porque Ele tomou forma humana
para ser o nosso Redentor, porque Ele nos entende melhor do que nós mesmos. E para finalizar, pode colocar o próximo slide. Olha só o que nós temos. À luz da Bíblia Sagrada, verificamos brevemente o passado do povo de Israel, observando o seu início e identificando o propósito de sua criação divina. Agora olha só essa frase aí, que eu quero compartilhar com vocês. Para que um povo seja bem-sucedido como nação, é necessário que saiba bem o seu passado, sua história, esteja disposto a encarar o seu presente e, olha que interessante, corrigindo os erros e investindo no futuro. Nós vamos ver isso com relação à nação de Israel na perspectiva profética. Amanhã, o presente de Israel. Vamos ver o aspecto espiritual, como Deus lida com Israel hoje. E no domingo à noite, aí nós vamos ver o futuro. As coisas estão acontecendo agora, descortinando o palco para as coisas futuras. Feche os olhos abaixo da sua cabeça, o pastor Rômulo vai chegar, ele vai fazer o apelo aos seus corações.